Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora pro fechamento diário aí, um pouquinho mais cedo hoje porque eu tenho um compromisso, então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram aqui na descrição, tá bom? Hoje tá cheio de vídeo já hoje, vídeo de oi, vídeo de Radio Caca, vídeo pra membros aí de uma posição que eu fiz não, né? Bom, vê lá o vídeo que você vai entender, tá bom? Dá uma olhada lá no vídeo que eu lancei pra membros, tá tudo aqui no primeiro comentário. Se você não é membro, vira membro aí do canal, menos de R$20 por mês, menos de R$1 por dia. Você vai gostar pra caramba do conteúdo exclusivo para membros. Deixa o like. Depois da vinheta a gente começa o nosso fechamento diário de baixo volume, com algumas surpresas. Vem comigo. Bora lá então, fica bem óbvio. E olha, esse final de ano realmente esfrega na cara da galera aqui do vídeo em análise gráfica. A região de suporte aqui, 105.641 ali, hoje bateu 105.625, respeitando novamente essa região de suporte no gráfico de 15. Alguns toques, basicamente, né? Algumas proximidades ali. Um dia de queda, devolvendo a alta de ontem, infelizmente. 0,78% de queda aí, 276 bi de volume, mas tá dando uma reagidinha de leve ali agora no final do pregão, né? Mas passou ali o dia inteiro lá embaixo, né? Quem pegou a vendinha aqui ficou bonito na fita. E a gente pode esperar ali uma gangorra lá na quarta e na quinta-feira, né? Sem muitas resoluções aqui, oscilando ali entre topo e fundo ali, 105 mil. Aqui o patamar dos 107.100 mais ou menos, então um dia ameno na bolsa com baixíssimo volume é o que temos para hoje. E o dólar volta a dar uma queda, aleluia, hein? Enquanto o índice reage, o dólar que estava numa alta, chegou a bater ali 36 pontos de alta, retoma aqui para 3 pontos de queda, 5601 ali, região de suporte, uma escadinha de queda com topos descendentes, fundos descendentes aqui no nosso mini dólar. 109,29 bi de volume, dólar agora negativa, nosso índice ainda não positiva, mas o movimento ali é de retomada. A gente pode esperar um índice subindo amanhã, dólar caindo, ou vamos torcer pelo menos. Olha, Oi BR3 na tela no 11,11%, hein? E ainda teremos ali os desacreditados na Oi, falando mal ou falando alguma coisa aí negativa sobre a Oi. Olha, subiu o volume, hein? Do vídeo que eu fiz, acho que tava 20 milhões de volume, agora 52 milhões de volume. Entrou bastante voluminho ali, ó, 19 milhões das 4 horas pra frente. E agora das 5 pra frente, 12,94. Entra um volume de compra aí na Oi, de repente, os grandes players se posicionando, levando ali nossa Oi para 9,72% de alta, 11,11 pelo que eu vi ali, uma bela alta. No vídeo que eu fiz, eu lembro que eu fui postar ele agora, tá aqui no primeiro comentário, ainda tá valendo, dá uma olhada lá. Inclusive o que eu falei no vídeo acabou acontecendo aqui, maravilhosa ali resolução da Oi pro dia de hoje. Dá uma olhada aqui no vídeo da Oi no primeiro comentário, eu falei lá no vídeo o número de Ois que eu tenho também, ali na carteira pública do canal, dá uma olhada. E aí eu tava postando o vídeo, tava com 2,78% de alta, subiu para 4,17%, eu até atualizei o título, atualizei a thumb, mas olha lá, agora estamos com 11,11%, e olha, seria mágico, mas eu duvido muito agora na reta final já, nossa querida Oi bater ali 0,81 ou até bater um 0,82, 83 ali, rompendo ali a máxima dessa zona de acumulação. Excelente dia para Oi, uma bela retomada, nós trabalhamos posição na Oi ali, lá no 0,73 ali na carteira pública ontem, ou seja, a posiçãozinha da Oi que nós pegamos ali já tá bem positiva. Claro que nosso PM lá no 1,20 ainda é negativo. Dá uma olhada. Dá uma olhada no vídeo da carteira pública, no vídeo da Oi aqui no primeiro comentário, que eu garanto que você vai curtir. E o próprio gráfico semanal deixando uma resposta aí. Quem sabe vem um engolfo de alta até o final da semana. Oizinha aí, mexendo corações aí. Mais de quem é um pouquinho mais ansioso, aflito no caso, né? Porque quem tá de olho no case tá bem tranquilo posicionado, tá? Cash 3 ainda no 0 a 0, basicamente a semana inteira, né? 0,64% de queda, 70,42 milhões de volume, 47 agora. Nossa Cash 3 ali, 3,38 região de resistência. Semaninha ali meio que no 0 a 0, afinal 0,32% de queda não é nada. Ou seja, Cash 3 ali, zero novidades aqui, movimento totalmente irrisório, leve queda, ainda não rompeu aqui uma região que ele já definiu como suporte. Esses próprios 3 e pouquinho aqui, R$3 dá para considerar, então foco no longo prazo, uma semana bem morta para Cash 3, não tem nem muito o que falar. A gente vai passar reto aqui, tá? IRB reage mais um pouquinho, maravilha, semaninha aí já sobe
para 4,09, 4,35% de alta. Nós temos ali 1,24% de alta em RBR. Nós temos aqui dias sequenciais de queda que acabou ali na quinta-feira. Hoje, terça-feira, uma reação positiva aí para IRB, com bastante defesa aqui no 408. Mas IRB começa também igual uma oizinha ali, claro, em magnitudes diferentes, cases diferentes, ativos diferentes, volume de ativos diferentes, mas começa uma reaçãozinha, tá bom? No gráfico mensal ainda tá tentando deixar pelo menos um padrão de reversão, como eu falei, IRBzinha aí se animar até o final da semana, talvez pinte um candle mensal aqui de reversão, e pode ser que nós comecemos a enxergar aí em 2022 uma retomada da IRB, tá bom? TASA 4 no 0,71% de queda, hein? Deu uma pancadinha ao vivo aqui agora que eu percebi. 11,85 milhões de volume. Nossa querida TASA 4, o gráfico de 1 minuto aqui, uma pancadinha de baixo. Gráfico diário igual uma Cash 3 ali, bem lateral, mas bem lateral mesmo. Lá no meio do caminho ali, TASA 4, 11,86 milhões de volume. Tem ali no gráfico semanal essa tal dessa lateralização. 26,80 é logo ali, 21,70 é logo assado. Tá no meio do caminho. Se vale a pena uma ponta compradora ou não, TASA 4 tá no meio do caminho, aí fica a critério de vocês. Se eu gostasse da empresa, admito que eu compraria, afinal eu vejo TASA 4 com bons olhos, mesmo não estando posicionado nela. Mas não é recomendação, não quero deixar ninguém com viés, faça o seu estudo. E lembre-se, quando você vai entrar no meio do caminho, a ideia é mitigar riscos, então qual que é o primeiro ponto que você faz para mitigar risco de investimento? Você diminui o capital que você vai colocar nele, né? Você diminui a mão, tá? TASA 4. Até que tá mostrando bastante região de suporte aqui, tá? Então preste atenção nesse patamar de meio do caminho de TASA 4. Isso daqui subir para 26,80 e tem uma pontinha compradora bacana para TASA 4, tá? Cogna, leve reação, também pode considerar aí um dia morto, mas no próprio gráfico diário, Cogna começa a desenhar aí um padrão de reversão. 2,95 é logo ali, tá bom? Tem os 22% de alta até lá. Nossa querida Cogna, aí no próprio gráfico semanal, se continuar nesse mesmo patamar, desse mesmo jeitinho, nós imaginamos aí um padrão de reversão no semanal. Lembrando que o ativo corrigiu mais do que gostaríamos, voltamos para a pindaíba, basicamente, né? Cognazinha aí, 39 milhões de volume, quase 40, né? 0,83% de alta. Cogna aí, topos descendentes, fundos paralelos. E a expectativa de uma ponta compradora que sustente, que comece a trazer ali rompimento de topos, principalmente rompimento do 13,14 com o 13,42. Tem bastante percentual só nessa brincadeira. Então não bobeia, aprenda a comprar na baixa, como eu sempre falo, não é recomendação. Fica de olho em Cogna, tá? Gafisa também dá uma animadinha hoje. Não é uma alta mágica, 2,58% de alta, 8,37 milhões de volume. Volta ali para os R$2, R$2 com bastante defesa no 201, na verdade, né? 888 mil ações ali e meio na venda. Nós temos um gráfico semanal bem lá na pindaíba, lá no fundo do poço. Nós temos uma Gafisa aí com baixo volume, mas um respiro, pelo menos aqui no gráfico diário, meio que simbolizando talvez o começo de uma reação, tá? Vamos esperar o final da semana, 2,58% ali de alta, Gafizinha, foco no longo prazo, fundo duplo aqui no gráfico diário, mas esse fundo duplo aqui trouxe o rompimento da mínima que era 1,91, foi lá para 1,90, é um centavo, dá até para desconsiderar talvez, mas coloca o bumbum na parede aí quem for comprar Gafisa. Claro que eu acho que é uma boa compra sim, no fundo do poço. Nós temos ali 3,09% de queda, tá bom? JHSF, 0,18% ali de alta, 14,28 milhões. JHSF já andou um pouquinho melhor que Gafisa ontem, hoje foi o dia da Gafisa, e JHSF fica mais no 0 a 0. Ontem fechou no 5,54, hoje ali levemente positiva, com 1 centavo de gap de alta, já andou negativa, mas volta ali para o positivo e tá arranjando briga lá no 5,57, região de resistência de uma zona de acumulação, que é uma região do chão ali da zona de acumulação, para ser sincero, tá bom? De olho em JHSF, na minha opinião, ainda, hein, num preço atraente, bem atraente, essa JHSF aí, pontinha compradora, tá? Mas não é recomendação. Via 3, a gente trabalhou posição nela na carteira pública ontem, a gente pegou o bonde andando e ele continuou andando, hein? Levemente, mas continuou andando, agora 2,06% de alta, 119,83 milhões de volume. Via 3 aí tá deixando um candle diário meio chato, talvez uma indecisão, tá? Mas quem sabe, um dia de cada vez, o varejo dá uma reagida, pelo menos a viazinha aqui, daqui a pouco a gente vai olhar Magalu. Nós trabalhamos uma posição aqui no 4,79, hein? Olha lá que bacaninha. A posição que a gente trabalhou já está levemente numa alta, aqui é quase 3%, claro que isso é irrisório perto do PM, que acho que foi lá para o 9,30.
tá bom? Então, de olho em Via, de olho nessa reação semanal, depois de uma semana de padrão de reversão, de olho ali, Viazinha, hein? Pontinha compradora, nossa querida Via que buga o gráfico aqui semanal, mas enfim, o gráfico diário tá aqui. E o segundo dia de alta na semana tá deixando a gente sonhar. Baixo volume, hein? Lembre disso. Magalu 1,03%, ontem dominou ali o Ibov, né? Foi a maior alta do dia. Hoje, apenas 1%, com 1,10 bi, hein? O volume da Magalu tá bombando. Tá bom? Nosso semanal aqui já tá com 2 bi praticamente. 1,92 bi, né? E nós temos um dia maravilhoso de volume para Magalu. Pode ser aí que nós temos players se posicionando na ponta compradora, defendendo um pouco aí a ponta vendedora, contra a ponta vendedora, tá? Então, de olho na Magalu, bem no fundo do poço, próxima do 6,25, na minha opinião, é ponta compradora. Principalmente se você mira ali R$11, R$15, R$17, aí tanto faz se você pega no 6,25 ou no 6,80, tá? Pra ser sincero, ainda mais trabalhando posição. Não se alavanque, hein? Fica a regra número 1. A Mer3 negativa, tadinha, 2,57% de queda. Só deu Magalu e Via hoje no grande varejo. Cosan, 0,33% de alta, 61,70 milhões de volume, 21,38 ali como região de suporte. Nós temos uma Cosan aí no semanal também positiva, tá? 1,56% positiva. Mas o bom é que ela está usando 21,38 como região de suporte, tá bom? De olho em Cosan, para uma pontinha compradora também, depois do toque na LTB, respeitando esse 21,38, fechando a semana acima disso. Acho que fica bacana para uma pontinha compradora. Lembrando que não é recomendação, tá bom? Faça apenas o que fizer sentido para o seu capital. Mas Cosan, se não me engano, até pagou provento aí, bem interessante se ter em carteira, principalmente para quem gosta do case. Banco do Brasil, 0,72% de queda, galera. Mais uma quedinha chata, mas perceba como o ativo está rondando ali a região do 29,68. Nós temos o 31,31 ali como região de resistência. No gráfico semanal veio uma desova agora em dezembro, chato aqui para Banco do Brasil, tá bom? E tem uma pancadinha aqui em dezembro, tá bom? E não espere muitas coisas até o final da semana, é óbvio, tá bom? Fica de olho no 29,68. Região de suporte aqui em Banco do Brasil, tem uma LTA chegando. De olho em Banco do Brasil, na minha opinião, uma excelente pontinha compradora, baixo volume hoje, mas é na baixa que se compra, hein? Coloca a mão na consciência aí, aprenda a comprar na baixa. BBDC4, 0,41% de queda, começa o leilão de fechamento, último negócio no 19,38 ao vivo aqui, também baixo volume para a BBDC4, geralmente ela carrega um volume um pouquinho maior, no gráfico mensal tá deixando meio que uma indecisão, tá perto de uma região de suporte, até dar uma escaladinha aí nos últimos dias, a semana tá tentando deixar padrão de reversão, de olho em BBDC4. E olha, hoje para os membros do canal, lá na carteira pública eu me posicionei em alguns grandes bancos, e aí eu deixei aqui no vídeo, no primeiro comentário, qual foram esses dois grandes bancos, expliquei toda a entrada, e ainda dá tempo de você entrar também se você quiser, mas não é recomendação, mas é um conteúdo exclusivo para membros do canal, quais grandes bancos eu me posicionei, tá bom? Agora para o ano de 2022 e 2023, dá uma olhada lá se você tiver interesse, se você vem prestigiar o canal, se tornando membro aqui do Amor ao Dinheiro, tá? PetroRio, 2,66%, mais um toque numa LTA como resistência e volta ali para o 20,28. Nós temos ali uma LTAzinha como resistência e o 20,28 rompido. Não tá fechando muito bem aqui essa PetroRio. Deu uma comprinha legal nos 19, chegou a pagar mais de 10% aqui num tradezinho de alguns dias. Mas agora quem se posicionou lá ainda tá positivo, mas teve parte do lucro devorado. Por isso que eu sempre falo, proteja operações se você entrou para trading. Se você entrou por longo prazo, dane-se. Tá? E nós temos ali padrão de reversão, um toque na LTA que foi bastante protegido, inclusive, com uma desova hoje. Não gostei dessa desova, vamos observar aí para o final da semana, tá? Se você acredita em PetroRio e que esse toquezinho na LTA foi só uma acumulação e uma defesa da ponta vendedora, ainda cabe ponta compradora mirando R$25 principalmente, tá? Eletrobras, 0,39% de alta, 54,14 milhões de volume. Nós temos uma Eletrobras também ali tentando deixar uns padrões de reversão, com 54,14 milhões de volume, 34,13 é logo ali. Nós temos uns 2% de alta até lá, um pouquinho mais inclusive, mas a Eletrobras é uma ponta compradora para quem busca ali uma posiçãozinha para privatização, para sanção da privatização, tá bom? Mas por enquanto ela tá bem barata e, na minha opinião, merece a sua atenção. Essa leve alta irrisória de hoje, 0,39%, não significa nada. E se você não tem uma posição em Eletrobras, na minha opinião, tá? É um ativo indispensável para uma carteira de criação patrimonial, focado aí para os próximos anos, ainda mais pós-privatização, tá? Então,
De olho em Eletrobras, claro que não é recomendação. O leilão começa meio louco, mas pode ignorar, tá? Neo Gridzinha sempre nos deixando para trás, né? 3,31 milhões de volume, 1,12% ali de queda, tá bom? No gráfico semanal nós temos ali 1,54% de alta, mas tá lá no fundo do poço. Claro que eu não quero incentivar ninguém, mas se você tem um PM muito alto em Neo Gridzinha, você deveria pensar num trabalho de posição e aí focar, obviamente, no longo prazo, entender que caiu mesmo e foi uma pancada aí por vários meses. Neo Gridzinha ali é foco no longo prazo pesado, mas o trabalho de posição é bem-vindo, senão, se você não for trabalhar a posição no ativo que está muito negativo, com um PM muito alto, é mais fácil você simplesmente pular fora do ativo, tá bom? E tentar recuperar em outro ali, e olha, nem pensar em recuperação, pense em investimento e fazer aquele dinheiro girar, mas eu trabalhei posição em Neo Grid, talvez eu trabalhe mais daqui a pouco, e deixe andar o ativo, tá? O ativo caiu bastante de fato, mas basta um pulo aí para quem trabalha a posição, já positiva, já desalavanca e deixa o ativo trabalhar, tá? A Sabespzinha, exemplo vivo aí, o mais atual de um trabalho de posição que deu muito certo na própria carteira pública, a gente já tá positivo ali na Sabesp, e briga ali no 39,93, usa como resistência hoje, e aí o leilão jogou ali pro 40,21, duvido muito que feche nesse patamar, mas foi um dia de correção para a Sabesp, depois de algumas semanas de alta, natural ali imaginar uma leve correção, se fechar acima da máxima ali que foi o 40,09, que foi a própria abertura, maravilha, mas sem expectativas, deixa o Sabesp andar, um dia sobe, outro cai, tudo bem, 20,86 milhões de volume, Sabespzinha ali 0,4% de queda, acima do 30,93, que é o que tem que acontecer aí, pelo menos pro final da semana, fica bacana, eu já tô vendo ali Sabesp batendo no 41,52, buscando 43,93 de novo, deixa a Sabesp andar, e quem trabalhou posição, seja paciente, tá? A Sanepar 0,47% de alta, na semana acumulou 1,64%, obviamente, ela tá fazendo um movimento um pouquinho oposto à Sabesp, porque a Sabesp já tinha subido muito bem, Sanepar nem tanto, né? 9,12 milhões, Sanepar, eu falei ontem, falo hoje de novo, tá? É um ativo que para quem busca saneamento, monopólio natural, ou quem busca um ativo da área de saneamento, eu acho que entre Sabesp e Sanepar, graficamente falando, Sanepar carrega uma chance de movimento um pouquinho maior aí, já que Sabesp já andou. Tá bom? Então, de olho em Sanepar, de olho numa pontinha compradora, ou diversifique entre as duas, não há regras, cada um faz o que quer, é claro, não é recomendação. No gráfico semanal, tá deixando alguns fundos ascendentes, no gráfico mensal nós temos aqui também fundos ascendentes, e o 2020 realmente é uma região de resistência do ativo há um tempo já, então de olho em Sanepar, tá? Positivo, bem positiva hoje, chegando próxima do 10,83 de novo, tá bom? 2,8% de alta até lá, 3,43% de alta, tá bacana. Ontem já deu uma alta bacana também, hoje 40,46 milhões de volume. Nós temos 8,99% de alta. E o leilão tá querendo passar um pouquinho da máxima ali. Da máxima não, do último negócio, no 10,55, que é próximo da máxima, que foi o 10,60. Nós temos aí um leilão no 10,59. Tá bonita, positivo tá bonita. E se você acredita na 10,83 aqui de rompimento, ainda tem ponta compradora, mas o certo era respeitar a LTA e comprar na proximidade do 9,34. A gente falou isso na época, tá bom? Mas ouve quem quer, fica de fora quem quer, tudo bem. É normal perder oportunidades, é tranquilo. Isso é todo dia que você perde oportunidade na B3, não tem como ter uma bola de cristal, tá? Positivo, bem positivo, na reta final do ano. Lembrando que acho que saiu notícia sobre o TSE lá da Positivo e a licitação, enfim, tá? Valezinha 1,37 bi, 2,8% de queda, voltando aonde? Voltando ali no 76,54, se eu não me engano, até o 77,20, tá bom? Região de suporte e de resistência aqui da nossa querida Valezinha, tá? E olha lá que bonitinho, brigou ali no 77,20, buscou o 76,54 e aí tá fechando dentro desse patamar. No gráfico de 15 fica bem bonitinho, essa região bem respeitada, tá? E claro, eu ensino isso aqui lá no pacote curso completo, se você tiver interesse. Valezinha talvez pintando aí uma pontinha compradora novamente. De olho em Vale, 2,8% de queda, tá? Embraer, 0,29% ali de alta, 116,34 milhões de volume. No gráfico semanal, nós temos ali 0,66% de alta, ou seja, o ativo está começando a pintar uma desova, hein? Cuidado para os próximos dias, esse ativo volta ali para o 23,80, vai te trazer uma quedinha meio chata ali de 5,5%, então de olho em Embraer, tá? Leve alta, para mim já deu uma exaustão de movimento, a comprinha real era lá no 19,15,
você passaria levemente negativo um tempinho, mas pagaria legal ali os 27,6% de alta. Agora já foi, na minha opinião, muito arriscado uma ponta compradora agora, mas cada um faz o que quer, tá? Gol 4, 1,22% de queda, mais uma quedinha hoje, né? Chegando ali um pouquinho mais próximo do 17,22, começa a pintar ali uma ponta compradora mais interessante. 18,85 região de resistência, tá no meio do caminho. Na minha opinião, é o meio do caminho de curto prazo, porque no longo prazo eu imagino esse ativo voltando a dar uma decolada, tá? O ideal é ter comprado no 14,85, também passamos aqui essa análise no canal, nunca uma recomendação, mas aí ainda dá tempo, mesmo que você tenha perdido esse bizu, tem uma LTBzinha aqui se formando, aqui tem vários LTBs aqui que você pode desenhar inclusive, tá? Mas eu ficaria com essa primeira aqui e me precaveria para uma ponta compradora de longo prazo, tá bom? E a Azul 4, 0,31%, hoje positiva, um pouquinho melhor, 79,81 milhões de volume, 0,31% aí de alta. Nós temos no gráfico semanal negativo, 2,68%. Azul 4, mesmo bizu da nossa querida Gol 4, tá bom? Também aqui vai ter uma LTBzinha um pouquinho mais íngreme que você pode achar, tá? E esperar o rompimento dela para buscar a outra LTB. Você pode traçar mais uma LTB aqui, é uma tendência de queda mesmo, tá começando a reverter esse movimento. De olho em Azul 4, o gráfico mensal tá ficando bonito, inclusive agora de dezembro, então foco no longo prazo. E na minha opinião, apesar de que muitos aí falam contra as aéreas, não existe ativo ruim, existe entrada ruim. E na minha opinião, é ponta compradora para Azul 4 também. Não é recomendação. E entre Azul 4 e Gol 4, eu prefiro Azul 4. A L3, 0,75% de alta depois de um dia bem volátil, hein? Um dia positivo ali 3%, um dia negativo ali 1,46%. Nossa querida L3 ele deixando uma semana com 5,79%, graças a ontem, que deu um belo boom de alta de 5,01%. A L3 ali respeita os 6,60 como região de suporte no dia de hoje e volta para alta. Mas aqui ainda mantenho que é para quem acredita no case das pás eólicas. Vamos observar aí, eu observo de longe, mas quanto mais barato, mais atraente fica se você gosta do case, tá? BMG B4, gapzinho de baixa, graças ao DataEs, lá teve o proventinho bem gordinho, inclusive, e aí fica com 0,06% de queda. Aqui no Superdome mostra a verdade, no caso, né? Então, assim, foi basicamente um dia 0 a 0. Voltou ali, coincidentemente, o último negócio lá no 3,17, região de suporte. Agora é foco no longo prazo, o gráfico semanal ainda tá lá em cima, ainda tá numa leve alta, né? 0,88%. Mas normal esse deságio ali meio absurdo. Nossa querida BMG, tá? Lembrando que na carteira pública a gente tem BMG, mas a gente não considera proventos, até deveria, tá? Mas a gente não considera, a gente foca lá em cotação, então dá para ignorar e obviamente BMG vai mostrar um pouquinho mais negativo agora, mas foco no longo prazo e ignorando o provento a gente até maximiza uma maneira fictícia ali nosso... Fictícia não, né? Realista, mas... Bom, esqueci a palavra que eu queria usar aqui, mas a gente acaba maximizando o nosso lucro focando na cotação, tá? Porque o provento ali vai entrar para outras carteiras ali que eu tenho, enfim, tá? BMGzinho ali é um deságio, mas é por causa do provento. Lojas Renner, 0,33% de alta, semanal acho que já positiva um pouquinho, né? Nós temos ali 0,7% de alta, já tinha positivado ontem, na verdade. Mas, comparar com o grande varejo, Lojas Renner ainda tá no fundo do poço, já rompeu mínima de 2020. E aí, se a gente olhar para a Amar 13 aqui e C&A, ó, hoje acho que ela, ó, C&A meio que saiu na dianteira hoje, a Amar 13 foi um desastre, Lojas Renner ficou meio que no 0 a 0, fechamento ali um pouquinho acima do último negócio, talvez positivo um pouquinho mais, mas eu ainda prefiro o grande varejo. Quem busca uma ponta compradora em Lojas Renner tá bem próximo de um suporte e tá formando os padrões de reversão aqui no gráfico diário. Merece a sua atenção, com certeza. BIF3 tá indo embora, hein? Rompeu 10,48 de novo. Tentou usar como suporte, mas não chegou nem perto. Bom, até que chegou, vai. Até que chegou. Gráfico semanal já positiva, graças a hoje, ó, 0,19% de alta. BIF3 ali, 1,15% de alta no dia de hoje. E aí, quanto mais caro fica, pior fica. O ideal é ter comprado na baixa. Aprenda a comprar na baixa. Nunca vou me cansar de falar isso, tá? BIF3 aí, se você acredita que rompeu uma LTB de fato que vai continuar subindo sem repique, aí você compra. Tem que acreditar no 10,84 rompido e no 11,90 como região de resistência. Ainda tem um percentual de alta para pegar. Mas, para mim ficou caro. E se eu não entrei antes, não entra agora, tá? BID11, 0,99% ali de queda, 122,58 milhões de volume, padrão de reversão, 30,73 ali região de resistência, a semana levemente positiva, 1,22% de alta, também tá dando uma exaustão aqui na ponta vendedora, lateralizando aqui no gráfico diário,
de repente dá para criar uma expectativa de alta para janeiro, tá bom? BID 11 aí fecha nos R$29, 0,75% de queda, e aí fechou bem redondinho. De olho em BID 11, na minha opinião, vale a pena se posicionar sim, vale a pena trabalhar posição sim, vale a pena focar no longo prazo sim, tá? Local Web cai para 2,73% de queda, 49,6 milhões de volume, 12,60 é logo ali, tá bem próximo, tá? Na semana acumula aqui 4,67% de queda, Local Webzinha aí dá uma decepcionada essa semana, mas era uma semana de ano novo, semana de Natal também, ninguém esperava grandes feitos, tá? Local Web, ó, 2,35, fechou no 12,90 mesmo, 53,67 milhões de volume, deu o voluminho aí do leilão, tá bom? Então, bem tranquila aí nossa querida Local Web, perto de uma região de suporte que é o 12,60, merece a sua atenção também, tá? Não bobeia, aprenda a comprar na baixa. Chips 3 na tela, 6% de alta, hein? 3,21 milhões de volume, ontem tinha beliscado ali os 2,02, se não me engano, na semana acumula 8,16%, ó, ontem buscou 2,01, foi a abertura, né? Hoje deu uma pancada de alta, para não falar outra coisa, 6% de alta, 3,21 milhões de volume, de olho aí em Chips 3, de repente buscando 2,58 até o 3,29, tem bastante percentual de alta, principalmente para quem trabalhar posição e para quem for um pouquinho mais paciente, tá? Chips 3 é um ativo mais bombinha, se move com bastante ímpeto quando quer, tá? 6% de alta tá bacana. Petrobras, 886 milhões de volume, 0,10% ali de alta no dia de hoje, né? Ficou aqui com gap de alta, aí devolveu, positivou, voltou, foi. 28,82 ali região de suporte, virou resistência. Nossa querida Petrobras ali região de suporte lá no 28,20. 31,24 ali região de resistência, tá bom? Em Petrobras ali, nós temos um padrão de reversão no semanal, hein? Vale a pena prestar atenção. Na minha opinião, não acho que tá tão barato quanto a XP falou, a gente trouxe essa matéria, acho que foi hoje de manhã, ou foi ontem, não lembro agora de cabeça, mas eu acho que Petrobras merece sim a sua atenção para uma pontinha compradora, e o 28,20 ali região de suporte, tá? Porto Belo, 2,24% de queda, ainda brigando no 10,12, lógico que hoje dá uma desova, assusta principalmente o mais desesperado, né, do investidor, mas ele tá brigando aqui nesse 10,12, no gráfico semanal ele tá deixando ali meio que um padrãozinho de indecisão ainda, nas últimas semanas inclusive, 0,89% ali de queda. Porto Belo rompeu LTB, tá? Rompeu LTB, meio que sustentou, agora é ficar de olho se ele não busca LTB como suporte, de repente nessa busca ele de verdade pode buscar até o 8,47, para depois dar uma estilingada de alta. De olho em Porto Belo para uma pontinha compradora, mas vá com calma, cuidado com o repix, tá? Tinha S3, 1,01% de queda, 43,15 milhões de volume, 12,63 é logo ali como região de suporte de novo, tá bom? E fica um dia de queda, uma semana de queda aqui, tinha S3 ali, ó, 2,37% de queda, tá? 12,63 região de suporte, foco no longo prazo, tinha S3 ali, 43,15 milhões, voluminho baixo, mas é grande telecom, merece sua atenção também, aproveite o repique para uma ponta compradora, não é recomendação. B3SA3 decepciona de novo, chega mais perto da mínima que foi 10,96 ali na última semana de novembro, e aí caiu 1,33%, fechando ali no 11,16, 173,53 milhões de volume. B3SA3 ali dá uma decepcionada, né, tendencinha de queda, mas não bobeiem, daqui a pouco ela dá uma animada, volta para LTB, acumula, rompe, busca o 14,42, 15,59, atenção aí galera da B3SA3 aí, pra pontinha compradora. VEGzinha, 0,36% de alta, bate no 32,98, volta para uma máxima, e aí buscou ali os seus 1,78% de alta, devolveu, mas fechou positiva, o gráfico semanal está negativo, 0,54%, desenhando um padrão de reversão. Nossa querida VEGzinha ali, na minha opinião, cabe compra aqui tranquilamente, não é recomendação, não se alavanque, tem padrão de reversão, 32,98 como suporte ficou bonito para uma ponta compradora, agora vai da sua coragem, tá? Você não tem nem pense, tá bom? VEGzinha ali, padrão de reversão no diário, no semanal, tá bonita, compra quem quer. CVCB3, 3,17%, também um ativo volátil, entra volume, 106,07 milhões de volume, nós temos uma pancadinha de alta, 3,13%, 15,54 logo ali como região de resistência, padrãozinho de reversão meio gordinho no semanal, e aí nós temos uma semana querendo positivar. De olho em CVCB3 ali, nós tivemos algumas notícias boas, eu vi por cima do turismo, posso estar enganado, mas talvez CVCB3 esteja precificando as boas notícias, tá? 3,13% de alta, 106,07 milhões de volume, CVCzinho ali, topos e fundos descendentes, tem aqui um fundo ascendente começando, atenção, tá?
Pets 3 afundando 1,6%, não rompe a mínima da quinta-feira, que foi o 16,51, mas chega muito próximo, 1,6% de queda, 17,44 região de resistência, fecha na mínima da semana por enquanto, de olho na quarta e na quinta-feira, 1,19% de queda em Pets 3, tá? Rompeu 17,44, paciência e foco no longo prazo, topos e fundos descendentes, é a tendência de queda, quem for comprar, coloque isso na cabeça. E o Home 3, 1,47% de alta, deixando meio que um martelinho ali no fundo do poço, perto do 17,24, o motivo uma ponta compradora, tá meio que no meio do caminho, 4,21% de queda no semanal, de olho em Home 3, hein? De olho porque o gráfico mensal tá deixando padrão de reversão e tá acabando o mês de novo. A gente dá uma olhada de melhor aí no final da semana, mas na minha opinião cabe pontinha compradora mesmo com o rompimento da LTA, tá? Nosso mini índice 0,91% de queda, nosso mini dólar 0 a 0 e nossa oizinha fechou 11,11%. Alegria, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha. Vídeos no primeiro comentário da Oi, Radio Caca, vídeo de membros dos grandes bancos. Vê aí, vira membro, amo vocês e até o próximo vídeo.